Boa tarde a todos, tudo bem? Sou a Deise da Abend. Bem-vindos em mais uma palestra, e hoje o tema será Mobilidade Urbana e Jornada do Consumidor, ministrada por Écio Santos, da CEO da Always On. Peço que curta as redes sociais da Abend, acesse nosso site para saber das próximas palestras. Caso tenha alguma pergunta, pode deixar no chat, que será respondido ao final. Bem-vindo, Elcio, obrigado por sua disponibilidade. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Deise, tudo bem? Maravilha. Tá ok, Elcio. Maravilha. Então, deixa eu pegar e já fazer aqui o compartilhamento de tela. E já, de largada, agradecer a todos aí pelo tempo, pela disponibilidade. Nós sabemos hoje o quão valioso é o nosso tempo e vocês conseguirem dar um pouquinho deles aqui para nós é realmente motivo de agradecimento. Então, a gente vai começar aqui um pouco, a gente já começou a ouvir um pouco de um clássico, que é La Donna è Mobile, e quando a gente começou a preparar esse material aqui para dividir, para provocar uma discussão com vocês, a gente pensou numa trilha sonora. E falar da Donna è Mobile, ou seja, a mulher, a dona, ela é volúvel, ela é instável, nesse sentido meio provocativo, e quando a gente fala de dados, a gente também pensa muito nisso, o consumidor, a jornada do consumidor, ela nunca é estanque, a jornada do consumidor, ela é bastante difusa, então a dificuldade que se tem de conseguir acompanhar isso é imensa. Então, é um desafio enorme, mas nunca foi, ao mesmo tempo, tão fácil conseguir fazer isso. Então, eu vou seguir aqui com a apresentação, os 2, 3 slides iniciais, falando um pouquinho, para quem não conhece ainda o que é a Always On, o que a gente faz e como é que a gente ajuda a descomplicar o mundo dos dados, e a gente entra diretamente falando da mobilidade dos dados e da jornada do consumidor. E, obviamente, tendo alguma dúvida, a gente pode esclarecer, e um pouquinho ali na frente também eu vou, muito provavelmente, contar com a colaboração de vocês, porque é muito importante a gente ter aqui não um monólogo, mas uma conversa onde as experiências externas possam agregar nesse conhecimento. Então, a Always On, de maneira muito rápida, nós trabalhamos com uma empresa de ciência de dados, e a gente trabalha com um foco muito grande nos consumidores, nos dados e nos insights que isso pode gerar, isso levando, obviamente, a uma ação. Pode ser automatizada ou pode ser até gerenciada pelo corpo diretivo da empresa. Então, a gente sempre parte do princípio que a camada de dados existente hoje dentro das empresas permite que nós entendamos cada vez melhor essa jornada do consumidor e que nós possamos gerar dados acionáveis para mudar ou para interferir até nessa jornada do consumidor lá na ponta. O trabalho, nós desenvolvemos para isso uma metodologia exclusiva nossa, que começa com o processo primeiro de entendimento desse consumidor ou dessa empresa. Porque é muito comum a gente perceber, nós já fazemos ou nós queremos fazer isso, a gente tem percebido muito que há uma grande diferença entre a realidade versus os objetivos que a empresa tem. Eu quero chegar, eu quero ser isso, mas a gente muitas vezes está muito distante, e uma das coisas que a gente consegue fazer é criar essa ponte entre aquilo que você tem como objetivo e aquilo que é a realidade na empresa no momento, e cada empresa aqui presente tem um momento, tem um nível de maturidade. A parte do engajamento é como é que nós vamos comunicar para esse consumidor lá na ponta, que tipo de mensagem, que tipo de device, em que momento, com que conteúdo. Isso faz toda a diferença. A gente vai falar um pouco de experiência do cliente lá na frente, vocês vão ver como isso é importante. E a parte de crescimento dos resultados. Como é que a gente, melhorando essa experiência, a gente diminui o custo por aquisição, aumenta o tempo de relacionamento deste cliente na base, como é que a gente consegue fazer cross-upselling de maneira mais assertiva. Uma vez que a gente consegue mapear tudo isso, nós vamos gerar invariavelmente algum tipo de benefício muito tangível para os nossos clientes. Seja economia de tempo, aumento de receita, redução de custo, ou seja, para cada tipo de cliente, para cada tipo de objetivo de negócios, a gente vai conseguir entender um desses objetivos. Mas passando agora para o tema da palestra, nós vivemos hoje um momento muito curioso, uma grande transformação digital. Nos últimos anos, nos últimos meses de pandemia, isso fez com que o processo, que essa aceleração da transformação digital fosse enorme. E sem dúvida nenhuma, eu falo com muita segurança que nós vivemos um momento bastante sui generis de como essa transformação digital tem impactado no quê? No comportamento do usuário. E a mobilidade urbana, que é hoje o Dia Mundial Sem Carro, o Dia da Mobilidade Urbana, ela também impacta isso na forma como o consumidor, ou como as pessoas, como nós nos
nos comportamos com relação à mobilidade. E esse é um tema que tem, assim, chamado e tem sido muito explorado em todos os países, o Brasil inclusive, com muitas mudanças comportamentais. Então, como é que a gente pode entender isso e como é que a gente pode aproveitar como empresa esse momento em que as pessoas estão viajando do ponto A ao ponto B para nos comunicarmos mais adequadamente e levar uma mensagem absolutamente contextualizada para esse consumidor. Então, o tripé estratégico da mobilidade urbana, ele está baseado, primeiro, na parte do planejamento. Para quem conhece de mobilidade urbana, a gente está falando aqui das PMUs, que são plano de mobilidade urbana. Isso é fundamental, esse plano bem desenhado, esse plano bem feito, porque ele vai desenhar quais são os pontos estratégicos para que a mobilidade urbana possa acontecer. Uma mudança, obviamente, de mindset, ou seja, os modos de transportes cada vez mais sustentáveis, e a gente tem uma série de benefícios para isso, não só para o usuário, mas para a sociedade, para o país, para o meio ambiente. Então, são vários aspectos que já me leva aqui ao terceiro ponto, que é o ponto do meio ambiente, que esses objetivos sociais e ambientais, o ESG está muito em voga hoje, então é importante que a gente possa ter esse tripé quando a gente fala de planejamento de mobilidade urbana. E as principais tendências que a gente tem visto é exatamente o uso inteligente dos dados que são coletados através de todos os dispositivos. Basicamente, a gente está falando aqui de dispositivos móveis, e a gente pode conseguir entender que conseguir coletar esses dados, conseguir entender, conseguir interpretar, isso me trouxe uma série de resultados. E parte desses resultados, por exemplo, são melhoria na experiência do usuário. Então, eu começo a entender esses dados e eu começo a ver que tipo de experiência eu posso gerar para o resultado, para o usuário lá na ponta. Quando a gente fala de mobilidade urbana, obviamente isso não é uma questão simples, é algo complexo, mas eu começo de alguma maneira a entender o que faz sentido para o usuário. Por exemplo, quando a gente começou a ter a explosão das ciclofaixas em São Paulo. Eu, particularmente, tive várias discussões, até acaloradas com amigos, com clientes, de que eu, particularmente, achei que foi muito boa a pintar a cidade inteira com faixa, porque isso promoveu pela primeira vez uma discussão da importância de se ter ciclofaixas na cidade. Algumas, obviamente, não levavam de lugar algum para lugar nenhum, mas isso promoveu uma grande mudança no Brasil, aqui em São Paulo, especificamente, a gente vive aqui, a gente viu como isso realmente incentivou as pessoas a deixarem o carro e andarem de bicicleta ou de outro modal qualquer. A utilização desses dados também para fazer uma análise preditiva. E aí a gente começa a entrar um pouco mais do que mobilidade urbana, a gente começa a falar de cidades inteligentes. Como a gente consegue perceber, por exemplo, fluxo de tráfego, onde é que está agora, onde é que estão os pontos mais carregados. O Waze veio, de alguma maneira, para ajudar demais no nosso processo de locomoção, no caso do automóvel, a fazer algo que as autoridades públicas não conseguiram fazer durante muitos anos. A melhoria na eficiência do monitoramento de tráfego e, obviamente, as questões ambientais são coisas que a coleta de dados ela pode ajudar demais a gente a entender esses elementos da mobilidade urbana e como isso tem impactado o comportamento dentro da sociedade. E, obviamente, esse tripé que a gente colocou aqui, eles são os pilares da mobilidade urbana, que são, primeiro, a infraestrutura. A gente tem visto muito essa questão da utilização da coleta de dados, de carros autônomos, e isso depende bastante de uma infraestrutura que permita que isso aconteça com segurança. Uma das coisas que eu me lembro de ter visto há muito tempo atrás é que os carros autônomos, e eu acho esse conceito maravilhoso, ele não precisa ser perfeito, ele só precisa ser melhor, inicialmente, do que os seres humanos dirigindo. Se ele provocar menos acidentes, se ele provocar menos problemas, fazendo, mesmo que ainda venha a ter problemas, se for menor do que aconteceria com os seres humanos, isso já é um ganho espetacular. Tem, obviamente, a questão regulatória, que é o arcabouço de toda essa solução, e a questão da utilização dos dados gerados, propriamente dito por isso, que é um volume gigantesco, a gente já fala disso daqui a pouquinho. E aí o futuro está trazendo, por exemplo, que o mercado de software automotivos vai crescer 250% até 2030. Esse é um dado, quando a gente estava trabalhando no material, que eu fiquei muito, assim, curioso, e eu fui buscar uma série de iniciativas, e acreditem, tem um plano diretor dentro da Mercedes-Benz, e que até 2030,
50% da frota vendida mundialmente da Mercedes-Benz, estou falando daqui 8 anos, praticamente 9, 8 anos, daqui 10 anos, a Mercedes se comprometeu a eletrificar, como eles chamam, a sua frota. 50% dos carros vendidos pela Mercedes-Benz já serão elétricos. Então, eles estão fazendo um trabalho muito grande com toda a cadeia produtiva para que isso possa acontecer. E por que isso acelera muito nos países envolvidos? Por exemplo, lá na Europa tem uma comissão que já tem uma iniciativa que disponibilizou 1,5 bilhão de euros para que a indústria comece a produzir carros que não agridam o meio ambiente. Um carro que não façam emissão de poluentes, obviamente. Novas soluções centradas no consumidor. Então, como é que a gente, por exemplo, aplicativos, algumas soluções que possam fazer com que o consumidor tenha uma ótima experiência nessa jornada, para que ele não precise agredir o meio ambiente. E uma coisa muito interessante, que é a utilização da publicidade contextual. Isso é uma coisa muito legal, que as frotas automatizadas, as frotas elétricas vão permitir, porque isso vai naturalmente necessitar de uma grande infraestrutura, mas eu fiz uma conta aqui, que, por exemplo, aqui em São Paulo, seria gerado com publicidade entre a economia e a receita que eles estão propondo. Aqui a gente teria 35 milhões aqui só para a SP Trans de receita com publicidade contextual. É um negócio sensacional, dá quase 20% do total do custo que eles têm, ou quanto é o custo para eles poderem operar aqui. Eu achei isso de uma inteligência enorme e, obviamente, vai abrir oportunidade para várias indústrias, para várias empresas utilizarem esses canais para comunicar melhor de forma contextual para os seus consumidores. E aí a gente já tem aqui no presente algumas iniciativas que eu achei bem interessante de trazer. A primeira fala do Autonomous Minibus, que está em fase de expansão na Noruega. Obviamente, é um país de dimensões muito menores do que o Brasil, mas as coisas estão evoluindo e há um envolvimento muito grande da sociedade. Eles se sentem extremamente orgulhosos de participarem desse projeto, que é um projeto piloto, e lá os ônibus já estão andando por todos os lados em uma determinada cidade que eles escolheram como piloto, e os resultados são incríveis. Uma coisa interessante é que o transporte no planeta, ele é responsável por 30% de toda a poluição emitida. Então, uma vez que a gente consiga atacar com inteligência esse tipo de problema, isso vai permitir com que as cidades, que o planeta fique muito melhor em vários aspectos, inclusive ambientalmente falando. Quando a gente olha para o Brasil, é uma coisa muito interessante. A gente acha que o Brasil está fazendo muito pouco, obviamente poderia ser feito muito mais. Mas o Brasil, por exemplo, São Paulo, essas ciclovias flexíveis ou reversíveis, está entre as 10 melhores iniciativas do mundo em mobilidade urbana. É uma coisa muito legal. E quando a gente olha para o sistema de transporte de Curitiba também, é algo muito legal que o mundo inteiro vem aqui para copiar e levar. Então, a gente tem feito algumas coisas. Mas tem muito espaço para melhorar? Tem. Mas é que muitas vezes a gente tem o hábito de achar que o Brasil nunca está fazendo nada direito, o que é um grande erro. A gente pode sim fazer melhor, mas a gente já tem feito alguma coisa assim. E aí um pouco do que tem feito os Estados Unidos, especificamente na cidade de Chicago, que já tem essas máquinas totalmente autônomas para fazer a limpeza. E aí eu dei um salto aqui, eu saí da mobilidade urbana e eu fui para cidades inteligentes. Lá eles já conseguem ver pontos de tráfego, onde é que estão acontecendo, por exemplo, sinais que quebraram, índices de violência na cidade, eles conseguem aproximar por câmera e chegar. Então, o nível de sofisticação que já tem em Chicago é muito grande. Então, a gente consegue ver que já tem várias iniciativas que são presente, que a gente não está falando do futuro. No futuro, a gente falou agora que tem muito dinheiro, tem muita oportunidade, mas a gente já tem várias iniciativas sendo executadas nesse momento. E aí, eu vou pedir para o Cadu colocar um vídeo aqui que eu acho muito interessante, porque a indústria da mobilidade compartilhada, ela vai dobrar até 2030. Então, esse aqui foi um case de Cannes, de como a Volvo conseguiu entender o comportamento de um grupo que eles tinham, que eram os millennials, e os millennials, como vocês vão ver aqui no vídeo, eu peço perdão porque ele está totalmente em inglês, mas os millennials, eles não querem mais possuir nada, eles querem ser. E a Volvo compreendeu isso
e ela começou a fazer uma campanha para alugar os carros ao invés de vender. Cadu, coloca aí para a gente, por favor, daí eu volto aqui depois com a apresentação. Millennials don't own things. For them, subscriptions are a way of life. So we made an app that lets them subscribe to a car without having to own one. We made sure the subscription covers all the biggest hassles of owning a car, including financing, insurance, and maintenance for one set price. The app lets users completely customize their car. And when they're ready to subscribe, they can pay for it the way they pay for everything else, using Apple Pay, Venmo, PayPal, or credit card, on the device they never put down. To drive downloads of the app, we launched a campaign that called attention to the fact that, thanks to subscriptions, we no longer have to buy many of the things we used to. Because subscribing to a car this way had never been tried before, we weren't sure how people would respond. But in the first 3 weeks alone, we sold more subscriptions than we'd estimated we would all quarter, and they haven't slowed down since. Então, como vocês puderam ver, a Volvo teve a habilidade de entender o comportamento do seu consumidor e ela viu que deixa eu só voltar aqui e apresentar novamente, e esse consumidor, eles tinham feito um planejamento, o que diz aqui o vídeo, que o que eles tinham previsto vender em 3 meses, eles venderam em 3 semanas e o projeto não parou de crescer. Portanto, quando a gente entende o comportamento do consumidor e age de maneira adequada, essa jornada do consumidor, ela fica enriquecida. Então, sem dúvida que esse tipo de projeto vai dobrar até 2030. Daqui 10 anos a gente vai ver uma série de iniciativas. Algumas estão nascendo e outras já existem. A questão dos dados, ela realmente vai bombar. E o maior desafio das empresas hoje é trazer os dados. Todas as empresas têm dados. Agora está cada vez mais complexo usar o volume de dados que se gera todos os dias. E eu trouxe até algumas empresas aqui, que é para a gente avaliar, por exemplo, o Uber 99, no Brasil, o número de parceiros, como eles chamam, de entregadores, de motorista, cresceu em mais de 137%. Se está crescendo o número de motoristas, obviamente é porque está crescendo o número de usuários. Muita gente, por exemplo, eu vendi meu carro e hoje eu uso aplicativo, mesmo que agora esteja ficando um pouco mais caro, mas é algo que para mim fez muito sentido, tanto do ponto de vista de mobilidade e até mesmo econômico, sem falar naquilo que eu estou salvando do ponto de vista ambiental. Quando a gente olha, por exemplo, as ciclofaixas que eu mencionei agora há pouco, uma recente pesquisa mostra que 82% dos paulistanos desejam uma ampliação de ciclovias, de ciclofaixas. Obviamente, a gente vê muito bem resolvido, ou bem resolvido, pelo menos, por assim dizer, as ciclovias aqui na região central. Quando a gente vai para as periferias, isso continua sendo um grande desafio, mas nem por isso não seja uma demanda, não deixa de ser uma demanda muito importante que os paulistanos têm. E aqui, eu não sei se vocês não sabem, mas a Buzzer, e tem outras empresas nascendo, aliás, eu estou vendo um amigo meu aqui, o Marão, que está nos acompanhando, que está tocando uma iniciativa similar à Buzzer, que é o Uber dos ônibus. E esses caras, não faz muito tempo que eles estão por aí, um crescimento de 15% semanalmente, quando a gente olha para o volume de passageiros. Então, esta a mobilidade e a quantidade de oportunidades e ações que se podem ser feitas são enormes, porque fácil hoje de você acessar, mas muito difícil de usar a quantidade de dados gerados. Eu tive contato, não muito tempo atrás, com uma dessas empresas de aplicativo que transportam pessoas, passageiros, e eles tinham uma dificuldade enorme em conseguir manipular a quantidade de dados gerados em tempo real e acionar uma ação, uma comunicação sob medida para o usuário lá na ponta. Não apenas para o motorista, mas também para o passageiro. Era uma dificuldade imensa. Então, tem muito dado, mas processar em tempo real ainda é muito complicado. Obviamente
com o passar do tempo, essas tecnologias vão evoluindo, o processamento em nuvem vai ficando mais rápido e mais barato, e vai permitir que isso seja uma realidade. Só para que a gente tenha uma ideia, são 5,1 bilhões de usuários móveis no mundo hoje que checam os seus smartphones mais de 50 vezes por dia. Eu nunca tive a curiosidade de fazer essa conta para mim, mas se alguém já teve, certamente chega próximo ou até muito mais do que 50 vezes por dia. O tempo inteiro eu estou checando notificação, eu estou checando informação, então virou realmente mais do que um celular. Tem até um bate-papo que eu já fiz sobre isso. O celular hoje ele ganhou também uma multiplicidade, ele é multifuncional, ele é a máquina fotográfica, ele é o nosso banco, ele é o nosso aplicativo para pedir comida, para pedir carro. Então, assim, obviamente isso ganhou uma importância, e tem um estudioso que fala que isso causa o que chama a maquinodependência. A gente fica dependente do uso da tecnologia no nosso dia a dia. Experimente esquecer em casa. Agora a gente está em casa o tempo inteiro, não dá para esquecer. Mas assim, a gente é capaz de deixar a carteira em casa, mas o celular a gente sempre leva com a gente. Não dá para deixar o celular em lugar algum. E uma coisa que veio para colocar essa dificuldade de utilização de dados num outro nível foi a pandemia. E esse slide aqui mostra exatamente que uma coisa que tem chamado muita atenção para nós aqui na Ozon, para os nossos clientes, é que os consumidores se tornaram extremamente infiéis. No Brasil, entre 30% e 40% dos consumidores começaram a experimentar novas marcas. E, obviamente, quando a experiência que esse usuário tem em consumir um produto ou um serviço das nossas empresas, se a experiência não for adequada, ele vai olhar para o lado e você corre o risco de perder o seu consumidor. O que é muito sabido aqui pela maioria é que custa de 8 a 10 vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que você manter um cliente na base. Portanto, a questão do relacionamento, de manter um cliente na base pelo maior tempo possível, virou uma questão de estratégia de negócio. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país muito mais maduro do que o nosso em alguns aspectos, cada $1 investido na aquisição, $2 é investido na retenção e no relacionamento, exatamente para que isso não aconteça. E aí, isso exige de nós, como empresas, que a gente entenda e tome novos caminhos. E aí eu trouxe aqui um case, eu gosto muito de trazer para a prática as coisas, que aconteceu com o New York Times. Todo mundo sabe que a mídia impressa passa por um momento extremamente delicado. Eu não acredito que eles desapareçam, mas que eles perderam a importância na sua forma, no seu conteúdo, no jeito de consumir essa notícia. Ninguém mais quer consumir amanhã a notícia que aconteceu hoje. Eu já consigo conectar hoje na internet, receber nos meus feeds, saber tudo que está acontecendo em tempo real. De qualquer maneira, o New York Times foi um dos veículos que melhor fez essa transição. E uma das coisas que ele descobriu foi a seguinte: eu descobri, New York Times, que todas as vezes que eu tenho um aumento no consumo de uma determinada notícia num dia da semana, no dia seguinte eu aumento, ou será que eu posso aumentar a tirada do jornal? E eles começaram a estudar esse fenômeno, e eles desenvolveram lá uma modelagem que preditivamente dizia para eles: eu aumentei em X% o meu consumo de uma determinada notícia ou do meu site na terça-feira, na quarta-feira eu vou aumentar a tiragem do jornal. E o resultado foi sensacional, eles tiveram um aumento muito significativo, dentro do possível, obviamente, mas eles conseguiram vender mais jornais no dia seguinte, olhando a internet como uma base de comparação, como uma base ali de análise que eles começaram a utilizar. Portanto, essas experiências integradas, além de ser muito importante sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva do consumidor, ela é fundamental para as empresas se manterem, se diferenciarem. Hoje em dia, obviamente, a questão financeira pesa, mas ela não é o grande diferencial. Todo dia tem uma empresa oferecendo um produto ou um serviço mais barato, mas, por acaso, quando a gente falou aqui muito de celular, a Apple não é a empresa que vende o maior número de celulares, mas ela é disparada a empresa que tem a maior lucratividade.
porque o seu produto é maravilhoso, porque o seu produto custa mais caro, a experiência que você tem ao usar um Apple é incrível, e eles conseguiram, através de uma entrega sensacional, colocar isso na cabeça e no coração e entrar no bolso do consumidor. Então, quando a gente fala de experiências integradas, é super importante a gente considerar, por exemplo, que 64% dos clientes valorizam que essas interações com eles sejam autênticas. Os dispositivos móveis usados em mais de 40% das transações online, assim, menos de 60% de probabilidade, se a experiência for ruim, de que esse consumidor vai voltar a comprar de você. Então, as empresas que estão aqui devem se preocupar massivamente com a história, que eu já ouço há muito tempo, do mobile first. Trabalhar primeiro a plataforma móvel, isso não é mais uma opção. A gente tem que realmente trabalhar, porque está todo mundo migrando para plataformas móveis. Uma outra coisa que fala da jornada do cliente é apresentar visualmente diferentes cenários que possam trazer uma melhor experiência. Então, de novo, aqui eu estou batendo um pouco na questão da experiência, e que pode espetacularmente trazer um cliente mais fiel à sua marca, ao seu produto, ao seu serviço. Mas é o seu legal, esses dados, eles trazem na prática algum resultado? Trazem sim. Estudos da McKinsey dizem que o consumidor, quando compreende que a jornada dele teve estrategicamente, a experiência durante essa jornada de compra foi totalmente atendida, foi considerada boa, ele paga até 18% mais por um produto ou por um serviço. Eu nem estou falando aqui, gente, de diminuir a taxa de cancelamento, que não entra nesse número aqui. Eu só estou dizendo que se eu vou comprar uma passagem de ônibus da Buzzer ou da Águia Branca, se a minha experiência na Águia Branca for melhor, eu vou pagar até 18% a mais. É você que está dizendo, Elton? Não, é a McKinsey, através de vários estudos, que trouxe isso. Então, se a gente for pensar, se os nossos produtos e serviços pudessem ser consumidos pelos nossos consumidores pagando 18% a mais, o quanto isso representaria de receitas, de lucratividade na nossa operação. E aí, como é que na prática nós podemos fazer isso? Então, eu já estou indo aqui para uma parte final da apresentação, e aí eu vou trazer até algumas pessoas aqui que a gente tinha conversado, que vão trazer um pouco da experiência que eles têm aqui para esse nosso bate-papo. Vamos tentar fazer isso de maneira interessante. Então, como é que funciona? A gente vai aqui mostrar os 7 passos que a gente mapeou, que vai falar sobre essa jornada do consumidor. Como é que isso funciona? O primeiro passo é muito claro, que a gente não consegue chegar a lugar algum sem a gente definir metas, sem a gente definir aonde a gente quer chegar. Eu tive um papo com a Karen, e a Karen trabalha numa agência. E a gente estava conversando sobre um dos clientes dela, que ela consegue fazer todo o processo de captura, ela consegue trazer uma grande experiência, mas em algum momento essa experiência é interrompida. E aí, como essa experiência é interrompida, como é que ela solucionou esse problema junto com o cliente, para que o cliente pudesse entender quais metas eles deveriam definir na hora de entender esse mapeamento. Karen, você quer falar um pouquinho para a gente? Posso falar sim. Olá, pessoal. Vou até tirar a máscara, né? Porque... Olá, pessoal, tudo bem? Exatamente. Então, a gente tinha uma situação aqui, quer dizer, um cliente de educação, né? Para que consigam localizar um pouco do que se trata. E a meta, como educação, é sempre matrícula, né? Então, é isso que a gente precisava chegar. Mas a empresa, ela tem um sistema de franquias, né? Então, tem pontos espalhados no Brasil inteiro que são independentes, né, da própria matriz. Então, esse ponto de ruptura que o Elcio define, na verdade, é um ponto que as matrículas, elas não acontecem digitalmente, elas acontecem no offline, né, em sistemas offline, e elas são depois consolidadas pela matriz, mas não é um processo que a matriz tem um controle online o tempo todo, ok? Então, isso para a gente era um desafio, porque como é que a gente sabe que a gente efetivamente está conseguindo aumentar volume de matrícula com campanha publicitária, né?
A gente faz offline, a gente faz online, a gente faz um pouco de tudo. Mas o que a gente começou a perceber aos poucos, então como é que a gente resolveu essa questão? A gente tem alguns pontos de conversão no site, né? Não é uma conversão final, não é a matrícula propriamente, mas tem alguns pontos que a gente chama de pontos-chave. Então, um exemplo deles, por exemplo, é se a pessoa consulta a página de unidades da escola, né? Então, se ela consulta a página de unidades, quer dizer que ela tem um interesse um pouco mais de consideração, né? Ela já está tentando entender, será que tem alguma escola perto de mim, né? Perto da minha casa? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, ela tem uma possibilidade de conversar com a franquia diretamente, né? Então, essa conversa em si a gente não sabe qual que é, mas com a franquia através de um WhatsApp. E a partir do momento que ele clica no botão do WhatsApp, então a gente consegue entender, bom, ela está realmente procurando a franquia para aprofundar o conhecimento, né, que ela tem sobre aquela oferta. Então, o que a gente fez? A gente começou a mapear os perfis, diferentes perfis. Então, a gente tinha o perfil genérico do site, era um. O perfil que entrava, por exemplo, no link do WhatsApp, era outro. E o perfil que entrava no link da página de unidades, por exemplo, também era outro. Ou seja, vou dar alguns exemplos aqui de como eles se diferenciavam, tá? O perfil do usuário total do site dizia que 8% das visitas vinham de Apple, né? De devices Apple. Já quando a gente caía tanto para a página de WhatsApp como para a página de unidades, a gente via que era 25% era Apple. Ou seja, a gente tinha aí uma informação sobre classe social, né? Porque a gente sabe que a Apple está um pouco mais concentrada nas classes AB, né? Então, era um ponto já de dados interessante. Por outro lado, a gente tinha que visitas no site era bem parecido ali, 50% homem, 50% mulher. Mas quando a gente caía para as páginas mais voltadas para conversão, a gente via que era 70%, 80% mulher, 20% homem, porque normalmente a decisão é feita pela mãe da criança, do adolescente, sobre essas aulas, né? Então, são pontos que a gente foi conseguindo, dessa maneira, entender a persona, né? Quem efetivamente decide e como que acontece esse processo da jornada. Isso são só alguns exemplos. Da mesma maneira, a gente descobriu região do país, a gente descobriu o comportamento propriamente, acho que esse foi um ponto que eu comentei com o Elcio, que é 100% dos acessos dessas páginas mais voltadas para conversão aconteciam via mobile, e a visita no site não. Então, as pessoas entram num primeiro momento, pesquisam um pouco, mas quando ela está pronta para converter, ela já está mais próxima, até porque o WhatsApp, né, ele está... Realmente faz sentido que ele esteja mais no mobile. Enfim, são pontos que eles são pegadas digitais que as pessoas foram deixando no caminho e que ajudam a gente a entender como é que acontece a conversão no final. E aí, quando a gente vê, por exemplo, a distribuição por estado, né, que vamos supor, no site geral, 20% era São Paulo, mas quando a gente começa a ver nas páginas de conversão, isso sobe para quase 40%, e aí no split de vendas de matrícula é 40%, então a gente consegue ver que a gente realmente está mais próximo de uma conversão mesmo, né? E de um processo de fundo de funil. Então, é um caso, enfim, é um exemplo, né, de como que a gente conectou o offline com o online, sem ter a métrica final propriamente de conversão, mas a gente usou as pegadas digitais que as pessoas foram deixando no caminho para entender esse comportamento. Pô, muito legal. Eu acho que, assim, na prática, e como eu falei para vocês, eu gosto muito de explorar casos práticos. Uma coisa que ela falou, que as pessoas usam muito a informação sobre a unidade, se está perto de casa ou não. A gente trabalhou aqui na empresa com uma rede de concessionárias que, acreditem, tem um negócio no Google chamado GMB, Google My Business. Não sei se vocês usam, para alguns é mais importante do que para outros. Essa rede de concessionárias, ela gerava 70 mil visitas todos os meses através do Google My Business. E eles começaram a entender essa jornada. Então, assim,
quando a gente vai falar de definir metas, é a arte de fazer perguntas durante a jornada, de entender o que faz sentido. Poxa, entender qual é o tipo de consumidor, entender para onde ele vai, qual é até onde ele foi. Por exemplo, no momento em que ele fez a inscrição, não quer dizer que ele vai estudar, que ele vai sentar lá na cadeira e vai estudar no mês seguinte, na semana seguinte. Então, a gente precisa ser criativo e, obviamente, toda vez que a gente fala de jornada, se é uma coisa bem feita, tem informação e tem dados que devem ser conectados para responder às questões de negócio. E quando a Karen falou de persona, isso já me leva automaticamente às buyer persona, que é a segunda coisa que a gente vai fazer. Depois de definir as metas, porque se eu não sei o que eu estou medindo, eu não gerencio, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar tá bom, eu vou definir quem são meus avatares, quem são as pessoas, os grupos diferentes, como a Karen falou também. E aí, eu também falei com o Bruno do Safra, e ele falou, Elcio, eu tenho uma contribuição muito legal para falar sobre os buyer personas, como é que a gente fez, como é que a gente dividiu, como é que a gente executou efetivamente. Então, a gente viu algo do planejamento, de definição de metas, e agora a gente vai ver a definição de personas, como é que isso foi feito. Bruno, você pode contar um pouquinho para a gente? Opa, boa tarde. Vou contar um pouco, sim, e aí acho que só dando um passo para trás dessa parte de definição de meta, até para contar um pouco por que a gente criou essas personas aqui. Eu, assim, tenho essa história com instituição financeira, estava trabalhando em uma outra instituição, não no Safra, nesse momento, e o nosso grande objetivo naquele momento era exatamente digitalizar os nossos clientes, né? Então a gente tinha uma base aí de algumas dezenas de milhões de clientes, e a gente via que alguns eram quase que resistentes demais para a gente conseguir trazer aí para o mobile, para o site, tirar essas pessoas da rede de agências, né? E aí aquelas primeiras personas que a gente faz um pouco mais simples, né? Se eu separar só por idade, só por renda, isso acabava não explicando tão bem o que a gente tinha aí de personas, a gente não conseguia fechar em grupos homogêneos o bastante para chegar numa solução que trouxesse essa pessoa para o digital. Então, se eu falasse de pessoas 60 mais, que acho que é o caso específico que eu quero mergulhar aqui, a gente não conseguia encontrar algo que diferenciasse ela simplesmente pela idade, simplesmente pela renda, porque ela se perdia num volume muito grande de clientes ali. Então, o que a gente fez foi a gente tentou todo tipo de modelagem possível, tentamos olhar a renda, a localização geográfica, e chegou num ponto em que a gente percebeu que se o meu ponto é realmente entender por que essa pessoa gosta da rede de agências, por que ela não quer o celular, em vez de eu ficar conjecturando eu aqui, uma pessoa que não é uma pessoa 60 mais, não é uma pessoa que vive aquela realidade, então vamos para a ponta, vamos perguntar para quem realmente está em contato com esse cliente. Então, é agregar essa questão do dado bruto, frio que a gente tem ali em bases, SQL, seja onde for, para trazer um pouco da experiência da realidade. A gente sempre falava muito, ou pelo menos a gente sempre entendia que, independente da persona, a praticidade do digital era algo muito relevante. A praticidade, economia de tempo no dia a dia, e quando a gente foi entender essa persona dos 60 mais, conversando com quem estava na ponta, a gente entendeu que o frequentar a agência era algo muito menos relacionado a, poxa, eu tenho que parar um tempo do meu dia, ir lá, era menos um problema para ela e muito mais um momento mesmo de quase descontração. A gente foi entender que muitas pessoas no Brasil, estou falando de pessoas 60, 70 a mais, elas muitas vezes moram sozinhas, a família já não visita com tanta frequência, então é o passeio dela. É o momento dela ir no banco, é o momento dela conversar com alguém, dela realmente se deslocar e ter alguma diversão. Sabe, às vezes você vê essa mesma pessoa vai 3 vezes por dia no mercado. Por quê? Ela precisa ter esse deslocamento, ter alguém para conversar, para interagir. Mas mesmo assim a gente olhou e falou, olha, esse pode ser um motivo, mas ainda assim tem como atrair essa pessoa, né, para o digital. E conversando mais uma vez com o gerente, com quem estava ali na ponta conversando, a conveniência é muito menos a pessoa ter que despender um tempo para ir numa agência e muito mais quando você não quiser ir, não estiver bem, estiver chovendo. Esse foi um dos principais argumentos que a gente deu para essa persona, que a conveniência é, quando eu não posso sair de casa, eu tenho uma opção para resolver meus problemas. Meu boleto não vai vencer, eu vou conseguir consultar a minha aposentadoria que caiu ali. Então,
essa persona que a gente entende como conveniência para alguém que a gente se identifica, então conveniência é perder menos tempo, é uma persona que a gente consegue definir como a conveniência quando eu não posso fazer o meu passeio, perder o tempo que para alguns eu consigo resolver o problema dela em casa. Poxa, choveu, não estou disposto, estou com algum problema, ela consegue se resolver sozinha dentro de casa. Então, essa é uma persona que a gente identificou, e aí, com isso, uma das soluções, até para contar do digital, porque fora isso, eu tenho que contar para ela como uso o aplicativo. Ela não tem essa interação tão fácil com o digital, né? Então, a gente veio na solução de testar em algumas agências, realmente trazer um estagiário, acho que, não sei quantos frequentam ainda a agência, sempre tem uma pessoa com colete, posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? A gente colocou essa pessoa, ao invés de uma pessoa ali de 14, 16 anos, uma pessoa realmente acima de 60. Alguém que conhece a realidade daquela persona e vai saber explicar a digitalização, vai saber explicar o aplicativo numa linguagem que ele entende. Então, a gente traz a própria persona para digitar aquele nosso cliente ali. A gente Bruno, deixa de ter Oi. Então, assim, eu achei incrível que a gente até falou um pouco disso, que, por exemplo, eu sou o tipo de persona que não quer ir no banco. Se o banco me fizer ir lá, eu vou ficar muito bravo e vou provavelmente querer trocar de banco. Eu quero assinar tudo digitalmente, eu quero resolver a minha vida num clique. Mas para essa pessoa, era um passeio, era um evento ela ir até o banco. Então, assim, eu acho super importante a gente não medir os outros com a nossa régua. Acho que os nossos avós gostavam muito de dizer isso, porque a gente acha que é legal resolver tudo digitalmente, mas a gente tem que perguntar para o nosso consumidor. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, tirar o olho do nosso consumidor, porque senão a gente vai errar, porque para a gente é importante, mas para esse cara não. E o Bruno contou para mim que era um cara, assim, absurdamente simples, que tinha um trabalho super braçal, mas que faturava 7 mil reais por mês. Então, o banco identificou que ter alguém para atender esse camarada, para servir um cafezinho para ele, fazia toda a diferença, enquanto se não tivesse feito esse mergulho nos dados, toda essa análise, o que provavelmente seria feito pode fechar a agência aí nesse município, porque esse consumidor aí a gente não vai atender mesmo, está todo mundo indo para o digital. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa criação de persona, e, de novo, os dados, as informações é que vão garantir que a gente acerte nessa tomada de decisão. Eu vou seguir aqui, indo para o terceiro passo, que é o início do mapeamento. Isso vai levar a gente um pouco aqui, como tem bastante gente de comunicação, para o famoso AIDA. Como é que a gente vai despertar a atenção, como é que a gente começa o processo de conscientização, consideração e até levar a decisão. E aí eu vou trazer mais um participante aqui. Eu falei com a Patrícia hoje e ela me contou uma coisa muito interessante, que era a forma como ela se comunicava com o consumidor e como ela passou a se comunicar a partir da pandemia. E isso mudou completamente a perspectiva da FATEB, que é a empresa que ela representa, porque ela começou a entender diferentes formas de se comunicar, a importância, e a pandemia acabou promovendo aquilo que eu falei lá no início, essa transformação digital, essa digitalização foi algo que ela teve que fazer, e ela vai contar um pouquinho para a gente como é que foi feita essa questão do mapeamento dessa jornada do consumidor para interferir positivamente nela e trazendo resultados que foram realmente incríveis e mensuráveis, que é uma outra coisa muito bacana do digital. Não é mais eu acho, talvez, é ali, é dedo no pulso, a gente consegue saber exatamente o que está acontecendo, o que dá tempo para reagir, obviamente, se você estiver mensurando adequadamente. Patrícia, você pode falar um pouquinho para a gente? Eu posso sim, boa tarde a todos, né? Elcio, obrigado pelo convite. A questão da FATEB foi uma situação bem interessante, eu acredito que praticamente todas as instituições de ensino superior, que é a instituição que eu trabalho, passou por esse momento de reorganizar as formas de captação, né? Então, até 2019, a gente tinha uma captação praticamente baseada em mídia offline, praticamente de eventos, né? A gente fazia muita ação de rua, de geração de cadastro de rua, eventos dentro da instituição, trazendo as escolas de ensino médio para cá.
E aí chegou que em 2020 veio a pandemia e a gente teve que repensar toda essa forma de captação, que era basicamente visitas na instituição, né? E aí a gente não podia mais trazer e não podia mais fazer visitas. Então a gente teve que reorganizar e ir para o digital, né? Que a gente não tinha. O nosso digital não era vamos dizer assim, o principal local de encontro e passou a ser, né? A gente agora não faz mais eventos, ou pelo menos não estamos fazendo mais nenhum tipo de evento. As nossas ações de rua também, elas acabaram, e a gente acabou migrando tudo para o digital, né? Ainda existe aí uma captação de offline, mas em mídias como rádio, TV e outdoors, mas não mais de geração de cadastro, né? A partir disso, a gente acaba tendo a necessidade de contratação de um CRM que a gente não tinha antes, né? E aí a gente começa a conseguir mensurar os dados que a gente antes não conseguia. Era tudo feito numa planilha de Excel e às vezes se perdia os papeizinhos de formulário de cadastro, enfim. Agora a gente não perde mais esses dados. O nosso processo de matrícula, que antes era totalmente burocratizado, a pessoa tinha que vir aqui, entregar documentos, assinar contrato, passou a ser totalmente digital. O aluno faz isso da casa dele, né? Então, ele entra, ele faz a inscrição dele para o vestibular, ele faz o vestibular na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, do celular dele, do computador, enfim, de qualquer meio digital que ele tiver acesso. Já em questões de alguns minutos, ele já tem o resultado desse vestibular, porque a gente acabou contratando uma inteligência artificial para fazer essas correções também, e com isso ele já pode fazer a matrícula, ele já passa para o segundo passo, que é a realização da matrícula, tudo digital, né? Hoje ele não tem mais a necessidade de vir aqui para o processo de matrícula, né? Para o processo de entrega de documentação, tá? Ele vem, em alguns casos, para assistir às aulas, mas ele também tem a possibilidade de assistir às aulas de forma remota, né, da casa dele. Então, para nós foi uma virada de chave, assim, um super aprendizado, porque a gente teve que migrar praticamente todo o nosso processo de captação, né? Ô, Patrícia, a gente comentou também, eu fiquei assim, vibrando quando você me contou de 3 públicos que dentro desse mapeamento você descobriu. Eles têm um público lá que são os bolsistas, que são, que obviamente por questões óbvias, eles são, ficam durante toda essa jornada com eles. Tem as pessoas que se formam desde a educação de base, da educação fundamental até o ensino superior, e o último, que é aquele grupo que vem eu esqueci só o nome. Do ProUni, né? Do ProUni, que é um grupo super interessante, é um grupo fiel e é um grupo que se dedica para burro, que são as pessoas que vêm ali do ensino público e que querem vencer, que querem fazer acontecer. E ela começou a entender que são diferentes grupos, diferentes personas, e esse mapeamento deu para ela o que é que eu vou comunicar para cada um deles em que momento. E eu achei isso muito bacana. E ela agora está passando lá, ela está implantando isso lá na instituição. Como é que eu me relaciono? Ela já faz várias coisas de maneira intuitiva, mas como é que eu me relaciono? Como é que eu crio regras de relacionamento automatizada? Como é que eu faço um cross e upselling adequado? Como é que eu coloco essa inteligência artificial que eu uso já para o vestibular, mas para entender quem são os meus melhores compradores? Tem uma sigla em inglês que é ICP, que é a Ideal Customer Profile. Qual é o perfil do meu cliente ideal para que isso possa apoiá-la no processo de comunicação. Então, eu acho que, assim, é muito legal ouvir que diferentes, uma agência, um que é banco, o outro que é instituição de ensino, como os desafios são similares e todos eles, para tomada de decisão, estão pautados em dados. Antes de eu seguir adiante, obrigado, viu, Patrícia, pela sua contribuição. A Deise disse que tem algumas perguntinhas no chat que é para a gente poder responder aqui e interagir com eles. Isso. Tem uma pergunta do Marcelo Parente. Ele perguntou, o carro elétrico seria a melhor alternativa? Os carros híbridos com células de hidrogênios combinado com motores a combustão utilizando combustíveis renováveis, etanol de origem vegetal, não seria melhor? Marcelo, obrigado pela pergunta.
Eu acho assim, depende muito da perspectiva, tá? Tem uma coisa muito interessante que eu gosto de pensar quando a gente fala de carros elétricos, que isso vai exigir um consumo muito maior de eletricidade. Onde é que essa eletricidade está sendo produzida? Está sendo produzida por combustíveis fósseis, está sendo produzida por hidrelétrica, está sendo produzida por energia nuclear. Alguém vai precisar encher os tanques elétricos desses carros, tá? Agora, do ponto de vista do meio ambiente, indiscutivelmente o carro elétrico é a melhor opção, porque ele emite zero poluente. Agora, tem toda uma cadeia de produção que precisa se adequar, que precisa se adaptar. Nesse material que eu fui pesquisar para falar aqui com vocês da Mercedes, eles já estão discutindo há pelo menos uns 5 anos, e eles estão planejando fazer essa virada de chave até em 10 anos, eles estão sendo bem agressivos, então tem toda uma cadeia de suprimentos envolvida nesse processo. Então, assim, é muito o que é melhor, depende. Hoje, se você falasse todos os carros que fossem produzidos elétricos, a gente teria um problema. A gente não tem aqui no Brasil especificamente, a gente não tem nem direito onde a gente vai abastecer. Você vai num shopping qualquer aqui em São Paulo, eu não sei se você é de São Paulo, Marcelo, você vai em todos os grandes shoppings, você tem 3, 4 vagas, então a gente não tem nem como entregar isso. Se você está viajando daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, tem um posto para carregar, então a gente ainda está engatinhando nisso. Então, depende da perspectiva. Eu não estou querendo ficar em cima do muro, não, mas se a gente for olhar especificamente sobre o ponto de vista do impacto ambiental, obviamente o carro elétrico, nesse momento, é uma grande opção. Já tem alguns estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, de carro movido a água, mas por motivos econômicos isso não decolou muito, porque toda a indústria tem interesse em ter outro tipo de... Então, enfim, tem toda uma infraestrutura que está entrelaçada. Mas eu diria que o carro elétrico é uma excelente alternativa. Eu não sei se eu te agradei com a minha resposta, Marcelo, mas eu acho que é um caminho sem volta e é um caminho bacana. Aqui no Brasil a gente vai viver essa onda dos carros híbridos antes de passar direto para o elétrico por uma questão de infraestrutura. E que eu acho que as montadoras foram muito inteligentes em trazer essa solução. Marcelo, se quiser conversar depois, eu fico à disposição. Só preciso seguir aqui, que eu tenho mais uns minutinhos e a gente já está indo para a reta final. Tem mais 2 perguntas, Elcio. Opa, então vamos lá. Continuando com o Marcelo. O Marcelo respondeu que ele é de Brasília. Ah, legal. E ele perguntou, hoje o IoT é uma realidade, como podemos usar a nosso favor? Marcelo, assim, o IoT é um outro caminho sem volta, e eu tenho acompanhado, não que eu goste muito, mas eu acompanho muito política, e eu vi, não muito tempo atrás, o nosso ministro o Marcos Pontes, falando muito sobre algumas iniciativas, só para você ter uma ideia de onde a gente vai, algumas iniciativas do governo, e a maioria dos incentivos que eles estão dando são para empresas que estão desenvolvendo appliances de IoT. Então, IoT é outra coisa sem volta. Os smartwatches da vida, os aplicativos que vai te dar a geolocalização, muito IoT sendo usado, por exemplo, na indústria agrícola, tudo sendo feito por drones, máquinas automatizadas. Tem várias plantas da Vale do Rio Doce que já não tem carro, não tem mais motorista. Nos ambientes controlados, os carros são todos autônomos. Então, o IoT é algo que não tem mais volta, vírgula. O que vai impulsionar a utilização pesada do IoT em múltiplas direções? Infraestrutura, de novo, principalmente infraestrutura de nuvem, e a gente já está aí flertando com o 5G. Isso vai turbinar o uso de appliances de IoT. É uma indústria que a gente deve ficar de olho, e aí você vai ver uma explosão espetacular de dados de informação. Então a gente vai ter muitos dados para serem utilizados. Eu recentemente estava lendo um material da Gartner, que eu achei espetacular, e ele já saiu do conceito de Big Data. Ele foi para o conceito de Small Data, porque a gente tem tantos dados que a gente não consegue usar direito. Então eu deixo de querer entender todos os dados, e aí eu vou, até repito isso aqui no finzinho da nossa apresentação, eu vou para aqueles dados que são os dados eficientes, efficient data. Eu vou pegar os dados, as informações que realmente mexem o ponteiro do meu negócio.
eu não preciso saber tudo o que está acontecendo. Eu posso até chegar lá, mas essa é uma jornada que vai levar um pouco mais de tempo. Quando aqui na Wayzone a gente fala em descomplicar os dados, é exatamente começar mensurando, medindo a curva ABC do impacto do seu negócio. O que vai mexer o ponteiro? O que vai fazer com que o seu negócio, com que você, na sua cadeira executiva, com a sua cadeira de dono, mude a sua empresa de maneira mais rápida possível e que a gente consiga usar os dados para fazer isso. Portanto, a IoT também é um outro caminho que não vai ter volta, mas depende basicamente de uma estrutura de nuvem, de uma infraestrutura de tecnologia mais parruda para que isso funcione adequadamente. Por isso que a gente vai demorar um pouco mais para ver aqui no Brasil carros autônomos, porque o carro já está praticamente funcionando nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, mas a cidade precisa se preparar. Não dá simplesmente para trazer o carro que não consegue prever inúmeras situações e que ela precisa ter esses componentes. Aliás, vocês já estão vendo aí que está faltando chip em carro, está faltando chip para celular, porque os carros estão cada vez mais conectados e ainda não vivemos o boom. A gente vai viver um boom e vai faltar chip mais ainda até que as coisas se normalizem. Como eu trabalho aqui, eu falei com algumas pessoas, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com desenvolvimento de manipulação de dados, etc. A gente vive uma escassez de mão de obra. Por quê? Porrou a tecnologia, a transformação digital foi acelerada pelo Covid e não tem mão de obra suficiente. Então, o cara que ganhava 2 está ganhando 10 agora, mesmo sem, entre aspas, merecer, por falta de mão de obra. Isso vai acontecer com os componentes eletrônicos também. Daisy, tem mais uma, né? Tem mais uma. O Ulisses André, ele também Legal. falou que ele também não gosta de ir ao banco. Mas se for para formalizar a contratação de um produto como consórcio ou financiamento, alto valor, vocês preferem ir pessoalmente ou fariam através do digital? Pode repetir, Daisy, por favor? Eu perdi que ele também não gosta de ir ao banco, isso eu vi. Isso, se for para formalizar a contratação de um produto como consórcio ou financiamento, alto valor, vocês preferem ir pessoalmente ou fariam através do digital? Olha, a gente... a pergunta do Ulisses vai me levar para um caminho do Open Data e do Open Banking, do Open Finance. Para minha empresa, se eu puder dizer, olha, eu preciso contrair um empréstimo de R$1 milhão, está aqui a minha vida financeira. O banco que me disser, olha, eu vou te cobrar 0,5% ao mês, o outro vai cobrar 1%, o outro vai cobrar 1,5%. Se eu puder fazer essa contratação via online, eu vou amar não ter que levar a cópia da minha certidão de casamento, o meu tipo sanguíneo, colocar o RIM da minha filha em garantia no banco. Eu vou amar fazer tudo isso de maneira digital. Do ponto de vista pessoa física, também. Pô, eu estou querendo fazer um consórcio, eu estou querendo comprar ou adquirir um financiamento imobiliário. Eu abro meus dados para o mercado. Isso é extremamente controlado. Eles estão fazendo agora, em outubro tem a primeira fase, e eles vão fazer isso de maneira escalonada. Eu vou amar receber uma proposta que me cobre menos e que eu consiga resolver aqui no meu celular. Se eu não precisar ir no banco, eu vou amar. Eu realmente não tenho necessidade nenhuma de ir ao banco. Mas como eu disse, Ulisses, a gente precisa tomar muito cuidado porque eu não sou a regra da sociedade. 83%, 85% das pessoas ainda guardam dinheiro na poupança. Como vocês estão acompanhando, hoje a poupança é juros negativos. O seu R$1 hoje, no ano que vem, vai valer menos do que R$1, porque a inflação está maior do que a rentabilização da poupança. Então, eu sou um cara diferente, eu não gosto de ir no banco, mas tem gente, 83% das pessoas que têm investimento está com dinheiro na poupança. Esses talvez queiram ir no banco, e nós, como empresa, devemos olhar para esse consumidor e respeitá-lo. O que ele quer é o que a gente vai fazer na medida do possível. Eu brinco também que o Steve Jobs, quando criou o iPhone, ele não perguntou para as pessoas o que eles queriam. Ele apresentou e falou, olha aqui, que vocês ainda vão querer. Então, essa questão, como o Bruno falou de modelagem preditiva, isso é fundamental, que a gente consiga entender algumas coisas, alguns padrões de comportamento que o usuário nem sabe que ele quer. E aí a gente apresentar um produto ou serviço que esteja em linha com aquilo que ele está buscando, aquilo que ele almeja, e muitas vezes ele nem sabe que almeja. Mas eu acho que, assim, respondendo de forma objetiva, Ulisses, se eu não precisar ir no banco para resolver coisas complexas, cara, eu não tenho, mesmo simples, eu não quero ir no banco de jeito nenhum. Agora, quando eu
tenho um banco que não me atende adequadamente em nenhuma das plataformas, se eu precisar falar com um gerente, esse gerente não resolve a vida, aí complica, né? Mas se eu não precisar, se as coisas funcionarem, se a usabilidade for espetacular, eu particularmente não tenho nenhuma intenção de ir no banco eu vou seguir aqui, mas a gente pode abrir aqui para as pessoas responderem. Eu não sei quantos gostam de ir no banco. Eu, particularmente, zero vontade. Vou seguir aqui, a gente tem mais 3 passos. Uma coisa importante é trabalhar com a maximização dos pontos de contato. De maneira bem resumida, nós estamos falando aqui em multicanalidade. Como a Patrícia falou, poxa, a gente tinha o cara que... Ela me contou que, a gente tinha muitos eventos presenciais. Com o Covid... acabou tudo, não faz sentido. As pessoas iam lá na escola, também tá todo mundo em casa, não vai. Mas daqui a pouco vai voltar de alguma maneira. Poxa vida, a gente já sabe também que as pesquisas dizem que as pessoas querem o contactless. Eles não querem ter contato com as coisas, não querem pagar sem falar, querem pesar a comida. Eu fui almoçar no escritório essa semana, eu achei tão simples e tão verdadeiro. Eu coloquei a comida na balança, já saiu o preço, não precisa de alguém ali para pesar. Se eu fosse empresário, eu ia amar não ter que pagar um funcionário ali para ficar fazendo um serviço desse que a máquina resolveu para mim. Então, eu acho que a gente entender esses pontos de contato, seja na loja física, seja num evento, seja no mobile, seja no celular, seja pelo telefone, seja por e-mail, por chat, está bombando as vendas via WhatsApp. Então, as empresas estão começando a entender como é que se relaciona por WhatsApp. Eu não sei se vocês viram um case bem interessante da Casas Bahia. Estava todo mundo em casa, o que eles fizeram? Desenvolveram rapidamente, acho que em 2, 3 meses, eles desenvolveram uma forma dos vendedores que estavam em casa continuar vendendo por WhatsApp. O resultado financeiro da empresa foi maravilhoso, porque eles mudaram a forma de pensar e tiveram que se adaptar. Obviamente, se não tivesse o Covid, eles estavam lá vendendo no carnezinho. Mas como isso aconteceu, as empresas tiveram que rapidamente mudar a forma de pensar. Portanto, maximizar esses pontos de contato dentro da jornada e entender que, eventualmente, a Natura é nosso cliente. E a gente trabalha com as consultoras, que é uma coisa maravilhosa, é um patrimônio que eles têm lá. Determinado grupo de consultora recebe e-mail e interage. Determinado grupo de consultora recebe WhatsApp e interage. Determinado grupo de consultora vai para o telefone. Determinado grupo de consultora vai por SMS. Nós precisamos entender isso, e aí a gente trabalha muito com a questão do custo permissível, ou seja, quanto custa cada impacto para essas pessoas. A gente vai sempre buscar o menor custo e o mais efetivo possível. Indo aqui para a reta final, a gente tem que encontrar os momentos da verdade, ou seja, como acontece cada uma dessas interações e o que é que pode fazer com que esse cliente, esse potencial consumidor, vá até o fundo do funil, como a Karen bem falou, ou ele saia do processo. Como é que a gente interfere positivamente para levar esse cliente, esse consumidor, para consumir o nosso produto, o nosso serviço e levar o cidadão lá para o fundo do funil. Entender esses momentos da verdade ali, onde você pode estar perdendo o cliente, é fundamental. Existem, inclusive, modelagens preditivas que diz, olha, esse cara está no seu site, está no seu aplicativo, 98% das pessoas que fazem esse caminho, que vai na página 1, na 5 e na 4, eles saem. Como é que você faz para não deixar esse camarada sair? Isso tudo é perfeitamente possível de ser feito, mas precisa de ter dados integrados e ter ciência, ter informação para que isso aconteça. Indo para o final, a gente tem que revisar esse mapeamento da jornada constantemente. Quando entra a pandemia, isso bagunçou o tabuleiro completamente. Então a gente precisa voltar, respirar, olhar, fazer uma nova análise, fazer novos estudos, porque aquilo que ontem era bom, hoje já não é mais, porque entrou uma nova variável. E como a gente sabe, quem trabalha com dados aqui, quem trabalha com modelagem, qualquer variável nova que entra na equação muda completamente o resultado da operação. Então a gente precisa ter esse foco aqui de maneira muito adequada. Pessoal, já estamos indo para a reta final aqui, eu acabei estourando uns 10 minutinhos, mas assim, eu sei que muitos aí estão falando, poxa vida, é impossível, é muito difícil a gente conseguir com essa enormidade de dados, entender o cliente, atender as necessidades do time de marketing, do time de BI, do time de tecnologia, bater as metas, conseguir fazer as matrículas, conseguir vender. Cara, é impossível fazer tudo isso, mas é óbvio que é difícil. Fácil não é, mas existem maneiras de descomplicar isso, que é o que a Oizon faz. E aí uma das coisas que eu falei lá atrás, que o importante
não é usar, como o Miles Davis disse, não é importante usar todas as notas, todos os dados, o Big Data. Vamos usar apenas as melhores, aquelas que importam para o nosso consumidor. Vamos usar, então, a Small Data, os dados que realmente vão mudar o ponteiro dos nossos negócios. E, por fim, meus amigos, a gente também produziu um material que eu vou dividir com todos vocês, que fala, que é um infográfico que a gente preparou, falando sobre a jornada do consumidor ali, os 7 passos detalhados de como é que essa jornada do consumidor deve ser feita, que tipo de cuidado a gente precisa tomar. Então, a gente preparou isso com muito carinho para vocês. Então, eu queria, indo já para o final, agradecer o tempo, agradecer a participação de todos, agradecer aí a atenção e colocar a Bend, colocar a Oizon à disposição de vocês para qualquer dúvida, o que vocês precisarem com relação a consumidores, a dados, insights, tomada de decisão, estamos à disposição. Muito obrigado, e se quiserem fazer alguma pergunta, fico à disposição, se não, foi um prazer, espero vê-los em breve. Daisy? Oi, Elsa. Então, acho que é isso. Tem alguma pergunta ainda no chat? Não, não tem mais nenhuma. Tá bom, pessoal, então vamos nos despedindo aqui. Em nome da Bend, se você me permite, eu quero agradecer a presença de todos. É um grande prazer aqui poder trocar conhecimento. Desde o início eu fiz questão de trazer aí essas visões do mercado que puderam contribuir com essa visão de como é difícil, mas como é possível fazer direitinho, fazer coisas diferentes e agregar um conteúdo maravilhoso aqui para todos. Eu tenho certeza que todo mundo sai daqui, eu, pelo menos, aprendi muito com vocês, eu saio daqui ainda mais feliz do que eu entrei. Então, um grande abraço a todos aí, uma ótima tarde. Obrigada, Elsa. Obrigada por sua disponibilidade. E agradeço a presença de todos. A apresentação vai ser disponibilizada, Elsa? Sim. Então, vai você pode ser, me sim. encaminhar, eu mando para eles por e-mail. Faço isso sim, eu vou mandar para você aí um PDF para você disponibilizar para todos, e a gente vai mandar também o infográfico lá com as 7 etapas da jornada do consumidor. Ótimo, fechado. Eu passo para eles. Tá bom, querido. Então, um abraço a todos aí, foi um prazer.